Dorival Júnior! Boa noite, Dorival Júnior. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Tô acompanhando aí, a discussão tá boa. Desculpa a falta de compostura dos membros da mesa aqui, viu, Dorival? Fale por você também. Que é isso. Ô, Dorival, onde você tá? Tá em Curitiba ou tá em São Paulo? Não, Florianópolis. Eu moro aqui. Florianópolis, Florianópolis. Você mora em Florianópolis, né? Exatamente. Já tô quase há 19 anos aqui. Isso. E a pandemia aí tá pegando forte também, né, Dorival? Também, né? Também. Infelizmente. Tem ficado quietinho em casa aí? Uma situação... não tem outro caminho, né? Até porque minha esposa também é grupo de risco, assim como eu, né? No caso. Sim. E, então é um pouquinho complicado. Mas nós fazemos o máximo aqui para tentar ficar. Nem sempre dá certo. Algumas coisas você tem que fazer aí fora, não tem como. Exato. Mas é difícil. A gente vê aí a agonia que nosso povo está passando. A gente, graças a Deus, a gente ainda pode fazer isso. E a grande maioria que depende do dia a dia. É difícil, é difícil. É verdade. Bom, você estava acompanhando aqui a discussão, né, dessa nova legislação aí que vai ser implantada no Campeonato Brasileiro. O clube só pode mudar de treinador uma única vez. O que te parece isso aí? Vai ser uma proteção para o treinador? Vai ser um problema para o técnico? Como é que você enxergou essa determinação da CBF, Dorival? Ih, acho que caiu o Dorival, hein? Caiu, vamos refazer a ligação aqui, vou liberar para o Vini Batista. Vamos refazer o contato aqui. Importante a palavra dele. Eu tinha dado uma sentida já que tinha dado um belzinho na ligação na hora que ele finalizou. No finalzinho ali tava meio diferente. Picotadinha de leve. Vamos lá, vamos ver se o Vini vai ligar para ele de outro número aqui. Vai fazer uma... E não é nem... Normalmente a gente tem a imagem junto com o Skype, não é? Pelo Skype, exatamente. Mas não foi nem pelo Skype, foi telefone normal mesmo, comum. Dorival Júnior é uma das melhores pessoas que eu conheço no futebol. Não há uma pessoa que não goste de Dorival Júnior no futebol. Não há. E ele teve um problema recente de saúde também, ainda bem que ele já está recuperado, graças a Deus. Capri, acho que ele já está na linha de novo aqui conosco. Bom, Dorival, então, só para refazer aqui a pergunta, o que te parece, não é, essa determinação aí que a CBF vai implantar a partir do Campeonato Brasileiro? Os clubes vão poder trocar de treinador uma única vez. O que te parece isso? Vai ser bom para o técnico, não vai ser? Como é que é? Capiotti, olha, eu acho que não é nenhum sistema de proteção ao treinador. Eu acho que nós temos que olhar por um outro lado. Nós temos que começar a proteger os clubes. E darmos condições ao treinador dele poder ter o seu trabalho avaliado. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, o treinador já está há um mês no clube e não mudou nada, ou mudou muito pouco, ou nós temos que fazer uma avaliação do trabalho do treinador. Poxa vida, eu vou falar para vocês, em um mês de clube, principalmente no nosso país, com os nossos campeonatos, você deve ter, no máximo, 4 períodos de treinamento, ou seja, seriam as sextas-feiras, porque você leva os jogos da quarta e dos domingos, segundas e quintas são dias de recuperação, sábados e terças são os dias pré-jogos, então você muito pouco pode desenvolver. Então é muito estranho isso, porque vocês sabem muito bem o período que leva para você buscar uma adaptação do profissional, da equipe, um conhecimento um pouco maior, o encaixe daquilo que você pensa em relação àquilo que esteja já sendo desenvolvido no seu clube, encontrar as peças para que as coisas deem certo. Você vê, todos os trabalhos que têm um período maior, onde os profissionais conseguem virar um ano, digamos assim, uma temporada inteira vira um ano, aí sim você tem condições de uma avaliação concreta daquilo que foi o trabalho. No mais, é muito difícil, não se consegue fazer milagre. Olha, são raros assim as situações em que um profissional chegue e ele, de repente, ele chegue no último momento daquela equipe, ou seja, a equipe já passou por uma montagem, por uma correção, por um ajuste, um equilíbrio, e aí sim está pronta para conquistas. E geralmente o treinador, quando chega nesse momento, ele acaba fazendo as coisas acontecerem, acaba dando certo, e o reconhecimento passa a ser único e exclusivamente dele. E não de todo o período, de todo o processo. Na Europa, a gente vê esse mesmo processo com um só profissional. Um só profissional passa por todas essas etapas. No Brasil, infelizmente, às vezes passam 3, às vezes 4,
às vezes 5, para que aconteça os mesmos resultados. Então, eu acho que essa decisão tomada pela CBF, ela começa a direcionar um pouco mais, para que tenhamos um pouco mais de cuidado. Pô, eu vou ter tempo para definir quem é o profissional que eu quero, o perfil que eu quero, que tipo de treinador eu quero para o meu time, e de repente, em um mês, ele já não é mais a solução dos problemas. Ele passa a ser o grande problema do seu time. Então, nós temos que acabar com isso. Ou você dá liberdade, tranquilidade e tempo para você poder desenvolver um trabalho. E aí sim, você ser avaliado. Olha, deu certo, não deu certo. Nós vamos parar por aqui. Senão, nós vamos continuar com essa ciranda, que ela é ruim demais para os clubes. Os clubes se endividam demais, contratam 3, 4 profissionais, não pagam esses profissionais. Em algum momento aí na frente, um outro presidente vai ser responsável por pagar todos aqueles profissionais que foram demitidos, e você não consegue a avaliação de um treinador dessa forma. Então, eu olho por esse lado. Eu acho que é um primeiro passo. Ainda não é o ideal, mas já é um primeiro passo. Já é um primeiro passo para que objetive, quem sabe, aí uma mudança maior. Ô, Dorival, um grande abraço. É o Prétio, sempre um prazer falar contigo. Obrigado por nos atender, como sempre. Agora, eu citei o Vasco, que teve Ramon Menezes, Sapinto e Vanderlei Luxemburgo. Citamos o Botafogo, que teve Paulo Autuori, teve Bruno Lazzaroni, Ramon Dias e Eduardo Barroca. Né? O Ramon Dias nem assumiu o filho dele, porque o Ramon estava doente. Exato. E aí é o seguinte, numa situação insustentável de um grande clube, por exemplo, numa zona de rebaixamento, você acha que o treinador ainda vai ter uma salvaguarda ou os dirigentes sempre darão um jeitinho de acomodar ou de encostar esse profissional? Você não acha que a relação não vai mudar tanto por causa disso? Não, eu acho que pode ser que mude. Opa! Deu um pipoco aí, meu. Acho que perdemos. Você acha? De novo? Eu tenho certeza que isso aconteceu. Como diria, tem boi na linha. Boi Rapaz, não, hein? Boi não, tem um tiroteio na linha. Tem um né? elefante na linha. A gente vai ligar, vai refazer o contato com o Dorival lá da Central. Tem um elefante na linha. Bom, mas eu queria falar Tem o um seguinte. Ratão na linha. Aliás, o Ratão tá com a gente aqui. Com a hein? gente, Ô, grande Ratão. Grande Marcelo Ratão. Só queria deixar bem claro uma coisa nessa curta resposta do Dorival Júnior na sua pergunta e na pergunta do Pretzel. Eu não preciso mais almoçar nem jantar amanhã nem no final de semana, que eu já fiz a minha refeição completa nessa discussão com o senhor. Porque o que o Dorival falou é basicamente tudo aquilo que eu venho falando no programa. Eu acho que teoria Você vai e tese... achar que o Dorival também tá errado? Teoria e tese, tu pode jantar, almoçar, lanchar, tomar café da manhã, mas a prática pode ser bem diferente. Mas na prática ainda não é, mais porque a num prática futebol, ainda mais num futebol tão... como é que eu posso dizer? Tão gelatinoso como o nosso. Por que gelatinoso? Você nunca tá equilibrado no futebol brasileiro. É um negócio impressionante. Isso nós concordamos. Isso eu concordo contigo. Então não adianta. Mas eu não consigo enxergar ainda Tanto como é que o dirigente consegue. 9 votaram contra. E 11 votaram a favor. Pois é, então a diferença é pequena. Dorival, só pra... Você pode terminar a tua resposta aí, que entrou não um boi na linha, entrou um elefante na linha, Dorival, por favor. Não, Prétio, eu acho assim, ó, não é saudável, entendeu? Não é saudável. Mais uma vez eu falo que é muito complicado para um profissional desenvolver um trabalho da forma como acontece hoje em dia no nosso país. É difícil. Olha, para você ficar de um momento para o outro, você tem que ganhar campeonatos. E aconteceu isso esse ano comigo no Atlético do Paraná. No dia 6, nós estávamos ganhando o Campeonato Paranaense, que não foi fácil, porque o meu time havia jogado 2 partidas apenas na Libertadores e uma partida no campeonato regional. E depois eu fui com esse mesmo time para a fase final e decisiva do Campeonato Paranaense. E no dia 6 de agosto. E no dia 28, 26 de agosto, 20 dias depois, eu estava sendo demitido, sendo que nas primeiras rodadas, até a terceira, nós somos líderes do campeonato. Depois acabamos perdendo 3, 4 jogos seguidos. E a partir daí a demissão. Então, assim, o Dorival teve tempo de um trabalho dentro do Atlético. Olha, eu fiquei lá 8 meses, sendo que 3 meses e meio afastado, em casa. O início do ano, chegando jogadores a todo momento.
ou melhor, saindo a todo momento, que nós perdemos 16 jogadores no início de temporada. Então, como que se vai avaliar um trabalho dessa forma? Os clubes vão encontrar um ajuste no meio da competição. Pode ser que aconteça. No nosso país, tudo acontece. Mas eu acho que terão um pouco mais de cuidado no momento das contratações e terão um pouco mais de tato no momento dessa primeira alteração. Eu acho que um clube grande, ele pode ter uma pressão? Pode. Mas se o profissional foi contratado é porque alguma coisa ele apresentou. O cara não esquece do dia para a noite. Ele não pode perder tudo aquilo que ele já desenvolveu em um outro clube. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, eu acho que nós temos que mudar um pouco essa mentalidade. Essa história que você contou do Nelsinho, a diretoria estava avaliando o trabalho do Nelson, se realmente falou isso que foi falado, que a equipe evoluiu mesmo perdendo o Grenal. Em qualquer outra circunstância, pode ter certeza que demitiriam um treinador, independente da sua equipe ter atuado bem. Então, eu acho que nós temos que começar a mudar um pouco essa concepção. Nós temos que avaliar um pouco do desenvolvimento do trabalho do profissional, se ele tem conteúdo, se ele tem uma forma que seja adequada àquilo que você tenha no seu grupo de atletas. Por isso que, anterior à sua contratação, precisa ser tudo muito bem pensado, muito bem avaliado. Senão não adianta, eu vou contratar um treinador que ele é altamente ofensivo para a minha equipe que só joga na espera defensivamente. Então eu vou contratar um treinador com essa característica e não aquele outro que tem um outro tipo de alcance com a equipe. Eu acho que vai melhorar. Eu acho que nós vamos começar a ter uma consciência um pouco maior. Ainda é muito pouco. Ainda nós precisamos de outras coisas que venham a acrescentar, mas eu acho que nós estamos dando um pontapé inicial. E eu acho que isso já é um fato muito importante. Dorival, um abraço para você, o João Paulo Capelanes. O Dorival estava nessa discussão com o Pretzel porque eu acho que o que os dirigentes fazem, é claro que os treinadores também, uma boa parte, têm responsabilidade pelo atual momento, pela dança dos técnicos, mas eu acho um absurdo, em 38 rodadas, nós termos aí mais de 25 demissões. Na última edição de Campeonato Brasileiro foram 27 treinadores que deixaram os seus respectivos clubes. E aí é óbvio que eu me refiro aos clubes que disputam o G4, dificilmente vão mudar os seus treinadores. Os times que estão oscilando, buscando vaga em Libertadores, escapar do rebaixamento, esses treinadores geralmente eles têm os trabalhos interrompidos. Eu tive uma discussão com o Pretzel aqui porque sempre a gente fica nessa tendência, nesse medo, nessa possibilidade que haja o jeitinho brasileiro como praticamente tem em todo segmento. Fosse você, Dorival, que estivesse num clube, independentemente se é um clube de ponta, um clube intermediário ou um clube pequeno, e aí você se visse na obrigação de um clube que não pode mais te demitir porque ele já demitiu, você aceitaria pedir demissão, mesmo sabendo que você não poderia voltar a trabalhar naquela divisão, Dorival? Eu acho que eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu jamais faria isso. Eu tenho minhas convicções e eu acho que você tem que ser correto em todas as suas atitudes. Pode ser que aconteça, que algum profissional faça isso em algum momento, que ele seja, de repente, sugestionado a fazer, não sei, pode ser que aconteça. Mas eu acho que não será esse o caminho. Não será esse o caminho. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse contexto nosso. Olha, o Dorival pode ficar 1 ano parado, não tem problema. Desde que deem condições ao profissional que, de repente, brigou por ele na posição nesse clube, ou no clube A ou no clube B, deem condições a que esse profissional finalize o seu trabalho, consiga desenvolver o seu trabalho, para que ele possa ser avaliado. Senão, nós vamos continuar com essa ciranda absurda. Gente, olha a situação do Liverpool, que todo mundo, há meio ano atrás, ou 1 ano atrás, todos falavam que era a melhor equipe do futebol mundial. Demoraram 4 anos nesse processo, com o mesmo profissional, com o mesmo treinador. Por quê? Porque tinham
tinham uma convicção clara no momento da sua contratação. Ele vai iniciar um trabalho, ele vai corrigir um trabalho, ele vai desenvolver, ele vai, com certeza, encontrar um equilíbrio e daqui a pouco ele vai conquistar. E esse processo todo demorou 4 anos, ou demoraram 4 anos. Em que clube nós faríamos isso no Brasil? O Grêmio tem 5 anos, né, Dorival? O Grêmio com o Romildo e o Renato tem 5 anos. Sim, mas por quê, Prédio? Porque já no primeiro momento, quando o Grêmio estava claudicando, a saída do Roger, Renato assume e vai para a final da Copa do Brasil e ganha a Copa do Brasil. Entra no ano seguinte e ganha o Campeonato Regional. Entra no ano seguinte, no mesmo ano e ganha a Libertadores. Então, aí você começa a sedimentar um caminho. Aí, quem vai querer te tirar? Muito difícil. Mas ele votou, a curiosidade, Dorival, que ele votou contra essa medida da preservação dos técnicos. É interessante isso. Eu não sei o que pensa o presidente Romildo, que eu acho uma pessoa muito equilibrada. Não sei com que intenção ele deva ter feito. Mas eu acho assim, nós começamos de uma maneira que não seria adequada, porque isso tem que partir dos clubes, para mim, tem que partir dos gestores. Eles terem a segurança e a certeza que estarão contratando o profissional que eles queiram. Eu vou demorar 1 mês para contratar o meu treinador, mas a hora que eu contratar, ele pode perder 3, 4, 5 jogos, mas eu vou sustentá-lo. Porque eu confio no cara, senão não adianta. Nós vamos continuar com essa ciranda. E Pretzel, você chega num clube, o período para você se adaptar ao clube, se adaptar àquele momento, àquela situação, nem sempre acontece de uma maneira rápida. Não é com todo mundo que você pluga lá, bate na parede e acende uma luz. Olha, agora, tem hora que demora, tem hora que tem jogadores chegando, tem hora que tem jogadores saindo, tem hora que você tem muita gente no departamento médico, tem hora que o seu time está mal fisicamente, tem hora que fisicamente o time está muito bem e não se encontra taticamente, tem hora que você precisa de peças com velocidade, você não tem, você tem que readaptar teu time. Olha, não é fácil, não é fácil. Ô Dorival, assim. Você sabe que talvez os clubes vão ter que valorizar um outro profissional, que já que vai poder trocar pouco, né? Mas tem clube que não. O auxiliar técnico fixo ou o cara da base. É isso aí. Né? É isso aí. Porque desde que esse auxiliar técnico ele seja um cara decente, ele olhe não com objetivos além daquilo que é a sua função. Porque o que tem acontecido hoje é que essas comissões, elas participam das vitórias como se fosse de todo mundo. E as derrotas, elas são do treinador que está apertado. E isso daí, nós temos um grupo com 150 profissionais, 180 profissionais, que expõem as mesmas reclamações, quer aconteçam situações no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste. Em todos os clubes eu estou percebendo que está existindo esse tipo de confronto. Você já passou por isso, Dorival, de chegar num clube que tem uma comissão fixa ali, o cara ficar meio, joga meio contra, ou fica meio de olho na sua vaga? Já passou por isso? Sempre tem isso. Eu tento trazer todo mundo para a minha comissão, eu tento trazer todo mundo que esteja no clube em torno, mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece da pessoa se comportar ou se colocar da melhor forma. E eu falo isso assim com todo o desprendimento do mundo, porque fui auxiliar técnico ao longo de 3 anos. Trabalhei num clube que me deu essa condição também de ser um executivo de futebol aqui dentro do Figueirense. Acompanhei muitas coisas. Ainda não existia a figura de uma comissão efetiva, de uma comissão do clube. Mas eu percebo as reclamações dos profissionais e infelizmente tem acontecido sim, como também tem acontecido de profissionais dos clubes serem muito leais, muito corretos, pessoas idôneas, pessoas que prezam pela ética e enfim. Então, tudo isso tem que ser muito bem pesado, muito bem avaliado, porque é triste você ver uma situação dessa. Quando ganha-se o grupo. Quando perde, apontam o dedo para o treinador não faz isso, não faz aquilo, está fazendo isso errado, tem a solução para tudo. E de repente, quando assumem,
a situação piora ainda mais. Então, né, é por isso que a gente tem que ter muito equilíbrio e fortalecer um pouco mais. Gente, em todo lugar que você fortalece o comando, você tem um comando forte, os resultados acontecem. Às vezes um caminho ou outro, às vezes com correções ou não, mas você alcança. Quando você tem um comando que não se sente seguro, pode ter certeza, você pode se dedicar ao máximo, você pode fazer o teu melhor. Mas não está tendo liga, não está tendo essa liga. Então eu acho que tem que existir também um ponto de equilíbrio entre uma avaliação concreta e correta do trabalho desenvolvido, como também uma avaliação do profissional que esteja no momento, sentindo se ele tenha ou não condições de dar seguimento ao trabalho que está sendo desenvolvido, aquilo que está sendo apresentado ou aquilo que está sendo proposto naquele momento. Ô, Dorival, nós temos o nosso anjinho esportivo aqui, que é o João Paulo Capelanes, que ele acha que não tem crise em comissão técnica. Você está dizendo, que pode ter puxação de tapete, pode ter puxação de tapete de comissão técnica mas isso é uma fixa. Coisa óbvia. Né? Isso claro. Isso é interessante. Não, mas eu acho, eu nunca falei isso, Dorival. Essa função agora ela vai ser fortalecida. O puxador de tapete, que é o funcionário fixo do clube. Claro, você vai ter que ficar de olho. Até o Dorival tá falando sobre tudo isso. Tenho só mais um questionamento bem rápido, viu, Dorival? Porque o nosso tempo também já tá estourando. Mas e você, sabendo que é um cara extremamente ético, moral, até falei pro Pretzel, pro Capriotti, que eu não conheço uma pessoa no meio do futebol que não gosta do Dorival Júnior. Você pensa em não voltar a trabalhar como técnico por causa de tantas coisas, Dorival? Não, Capelão. Olha, graças a Deus, passei por... Olha, só não passei pelo Corinthians e Botafogo até hoje. E Grêmio. Mas jogou lá no Grêmio, né? Jogou lá. Jogou lá. Exatamente. 93, 4, 93, né? 93. 9-3. 4 e 5 foram no Juventude. E assim, graças a Deus, a grande maioria dos clubes, a grande maioria dos profissionais me dou muito bem, retorno. Fui e voltei já em 3, 4 clubes. Então, nunca... um probleminha ou outro que você soluciona ali na hora, porque não adianta. Treinador no nosso país, você tem problemas durante todos os dias. Alguns acabam saindo do teu contexto ali, acaba de repente saindo dos muros de um centro de treinamento, acaba sendo jogado para o público. Às vezes acontece, é natural, né? Porque problema você tem todos os dias. O importante é você tentar solucioná-los o mais rápido possível. Um problema não pode ter mais que 24 horas num time de futebol, senão ele gera um outro, que gera um terceiro, e aí é uma bola. Então, isso é muito importante. Para que isso aconteça, respaldo. Você tem que estar respaldado. O Renato no Grêmio, ele decide tudo. Ele conquistou essa condição? Sim. Só que ele já tinha um histórico dentro do Grêmio, as pessoas já o conheciam. E quando ele chega conquistando, ótimo, fortalece ainda mais a sua função, o seu trabalho, a sua figura. É muito importante isso. Agora vocês podem ver que todos os trabalhos que têm um ano, passam de um ano, você tem possibilidade de uma avaliação, de uma correção, você percebe os erros que aconteceram no ano anterior. O treinador ele tem capacidade de perceber e de poder corrigir. Eu sinto muito, às vezes, quando eu ouço as pessoas, a gente fica muito triste com isso. As pessoas falam assim: o treinador brasileiro não se reciclou. Sabe, gente, nunca foi pedido uma formação para o treinador brasileiro. Quem nos formou foi a vida. Foram os vestiários, foram os encontros entre profissionais, foi assistindo uma palestra, um curso de uma outra pessoa, foi indo lá fora ver alguma coisa, aqui dentro acompanhando o trabalho de um treinador, de outro. A nossa formação foi essa. E de repente as pessoas falam em reciclagem. Se você nem se forma, você vai se reciclar onde? Me fala, qual é a condição que você tem de reciclagem no Brasil? Se você não tem nem a possibilidade de uma formação. Agora não, nos últimos 5, 6, 7 anos, nós temos aí um curso da CBF, que está sendo fortalecido a cada momento. Mas vai acabar, né? Com essa. Pô, se não precisa de muito treinador, para que eles vão exigir isso aí também? Não, o que também não é fácil. É um número absurdo de pessoas se formando e o mercado não é tão grande assim. Então nós temos que ter esse cuidado também. Você tem razão. Nós temos que ter e muito cuidado.
Agora, a CBF só passou a dar atenção a tudo isso quando percebeu que era uma fonte de arrecadação. Porque até então, lá atrás, nós procuramos a CBF para que nos ajudasse, que nos encaminhasse, que nos auxiliasse a prepararmos profissionais para que pudessem dar aulas em institutos federais de educação, que era o nosso objetivo na época, para que nós não encarecêssemos para os profissionais poderem se formar, um profissional que terminou a carreira no Piauí, um que terminou no Amazonas, pudessem se formar nas capitais dos seus estados. A CBF nunca se importou com isso. A hora que percebeu que era um movimento que daria uma arrecadação absurda, hoje os cursos da CBF são a segunda maior fonte de arrecadação da CBF. Por isso que estão difundindo cursos de todos os lados. Porque perceberam, primeiro, o que é um fato importante, que nós temos que nos prepararmos cada dia mais e melhor. E segundo, que é uma fonte de arrecadação. Se não fosse assim, não teria todo esse apoio, É uma pena isso, mas Sim. Nós fomos procurar a CBF lá atrás para que mudássemos esse contexto. E os presidentes sempre viraram a cara. Muito bem. O presidente atual está fazendo um grande trabalho nesse sentido, mas também porque perceberam que era uma fonte de arrecadação. Perfeito. Bom, muito boa entrevista com o Dorival Júnior, como né? sempre, excelente. Muito bom. Dorival Júnior, diretamente de Florianópolis, conosco aqui no Esporte em Debate. Dorival, sucesso para você aí. Vamos torcer para que você volte, retorne logo aí a comandar um clube. Você volte a trabalhar aí no futebol brasileiro. A sua ausência é muito ruim para o futebol. Sucesso aí, viu, Dorival? Obrigado. Um grande abraço a todos aí e parabéns por esses temas, né, que debatem e que discutem no sentido da gente encontrar sempre caminhos. Vocês são de parabéns aí. Um abraço a todos. Muito obrigado. E eu que agradeço o Dorival, porque com os argumentos dele, eles tá me bem. apoiam a jantar o Pretzel na discussão. Acabou. Você não é oportunista. O Dorival concordou com tudo que eu falei, cara.